Muito boa noite. Por favor, vamos a como é que se diz? Êxodo, obrigado. Capítulo 8. Êxodo, capítulo 8. Oramos. Senhor Deus, estamos diante de Ti no nome do nosso Senhor Jesus, que é o nosso Salvador e o nosso Mediador. Por Ele, vimos diante de Ti para pedir-te que a Tua graça seja uma vez mais conosco para fazer-nos ver e entender a Tua Palavra. Pedimos ouvidos que sejam sensíveis à voz do Teu Santo Espírito, olhos espirituais para ver a realidade e a verdade da Tua mensagem para cada um de nós. Pedimos uma vez mais que Tu interrompas as nossas vidas e que Tu nos transformes à imagem do Teu Filho. Pedimos isto por Ele. Amém. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. Êxodo 8. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância e subirão e entrarão em tua casa. E no teu quarto de dormir e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais e sobre o teu povo, e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras, as rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estenda a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo, e ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Uma noite mais com as rãs é o nome desta mensagem. O Agostinho disse: o pecado chega quando tomamos um desejo perfeitamente natural ou uma ambição e a tratamos de satisfazer sem Deus.
E não só é isso o pecado, é também uma distorção perversa da imagem do Criador em nós. Todas essas coisas boas, disse ele, e a nossa seguridade se encontram apropriadamente em Ele. Então ele diz muito corretamente que o pecado chega a nós quando tomamos um desejo perfeitamente natural e tratamos de o satisfazer sem Deus. Na verdade, irmãos, o pecado é bom. Todos nós gostamos do pecado. Por isso pecamos. Se não fosse bom, não pecaríamos. A nossa carne gosta do pecado. Quando gostamos demasiado do pecado, nos tornamos incapazes de pensar bem. Isso nos leva a tomar decisões erradas e contra Deus. E somos então expostos a grande perigo. Esta noite gostava de convencer a você a abandonar uma vez por todas esse pecado que o tem estagnado. Como diz Hebreus 12:1, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. No capítulo 5 de Êxodo vemos o desafio de Faraó ante Deus. Ele diz: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor? Para que lhe ouça a voz, e quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Um atrevimento e um desafio de Faraó. O Nilo era objeto de adoração, como encontramos no capítulo 7, versículo 15, que o Faraó foi pela manhã ao rio e o Senhor mandou Moisés a encontrar-se com ele, e ele ia ao rio, não era para fazer uma caminhar de manhã, senão era para ir adorar no Nilo. Vários comentaristas, quase todos os comentaristas, aclaram que o Nilo era um objeto de adoração. E as rãs sairiam do Nilo. As rãs também eram um ídolo para os egípcios. Não sei como é que é possível que uma pessoa tenha uma rã como um ídolo, mas para eles era um ídolo. E o juízo de Deus foi em contra de todos os deuses do Egito. Em capítulo 12, no versículo 12, diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E o Senhor anuncia então o seguinte: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo 12:12. E aqui esta é a primeira, a segunda praga, a praga das rãs. Demasiadas rãs. E quando há tantas rãs é uma peste para qualquer pessoa. A ver se podemos imaginar um bocadinho o que é que está a acontecer no Egito. O Senhor manda o juízo e as rãs começam a sair. E o Senhor disse que eles iam ter rãs em todo lado, nas casas, nos quartos, nos lençóis, nos fornos. Por todo lado havia rãs. Não era possível andar em qualquer sítio sem pisar uma rã. Exatamente.
Imagine se você estar a tomar um banho, de repente, pum, uma rã nas costas. Você está a dormir e uma rã a andar debaixo dos lençóis. Você quer comer e uma rã sai do prato. De onde quer há uma rã. Qual é a situação que temos aqui? Versículo 9. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente do rio. É importante que nós entendamos isto. O Faraó era considerado também um Deus. O Faraó era considerado a pessoa mais inteligente, mais preparada, era um Deus para os egípcios. E este Deus, e esta maravilha de homem, quando Moisés lhe diz: quando é que tu queres que eu rogue por ti? Quando é que tu queres que todas estas rãs saiam da tua presença, que Deus retire todas estas rãs das tuas casas, dos teus pátios, dos teus fornos, dos teus pratos, dos teus lençóis? Quando é que tu queres que o Deus retire essas rãs? E esta maravilha de homem disse: amanhã. Amanhã. Ele pôde ter a resposta e a solução imediatamente. Mas ele disse: amanhã. Faraó decide passar uma noite mais com as rãs. Agora, meus irmãos, eu estou a tomar esta praga e esta praga como uma ilustração do pecado nas nossas vidas. É uma ilustração. E aqueles que estiveram na minha oficina sobre a pregação expositiva, este é um dos casos que são uma exceção. Mas na verdade é que eu quis deixar de pregar esta mensagem, mas o Senhor não me deixou. Eu quero então enfatizar em primeiro lugar que amanhã significa que nós estamos viciados com o pecado. Amanhã significa que nós estamos viciados com o pecado. Faraó foi objeto da graça de Deus, mas ele a rejeitou. E muitas vezes fazemos nós o mesmo. Ele pode ter sido livrado do mal, mas preferiu passar mais tempo com esse pecado, com esse mal, com essas rãs. As rãs simbolizam o pecado e as suas consequências. Estamos rodeados de rãs, mas não as queremos deixar ir. O pecado já nos enche de dor e angústia, mas sempre volvemos nós a chafurdar-nos nele. A qual pecado é você adito? A qual pecado é você adito? Disse alguma palavra que não é boa? Sim? Viciado? Okay. Eu procurei no dicionário, todas estas palavras saíram no dicionário em português do Brasil. Se estou a dizer alguma coisa, a culpa é do dicionário. Mas disse aqui uma palavra e vi uns olhos assim, bom, não vou repeti-la. De todas maneiras, a qual pecado? Nós normalmente pensamos que os pecados horrendos são os pecados de matar, de roubar
e os pecados de adultério e fornicação. Mas que passa com o ódio, o rancor aos pais, aos irmãos, a outros pastores, a companheiros, a vizinhos? Que passa com o orgulho? A quem necessitas tu perdoar? A quem necessitas pedir perdão? A imoralidade, pensamentos, palavras, ações, olhadas, leituras. Fofoca. Se a tua língua fosse um rifle, quanta gente estaria ainda na igreja, na família, no trabalho, nos vizinhos? Apatia espiritual. Até quando vais ficar imóvel? Nós deveríamos ter um sinal de trânsito espiritual, por assim dizer, que diz proibido estacionar-se. Esta área é para ouvir, aprender e ser transformado. Quantas espécies de rãs há na tua vida? Você tem que confrontar esses pecados hoje, não amanhã. Uma pesquisa dos leitores de uma revista chamada Discipleship Journal sobre os maiores desafios espirituais para esses leitores, eles responderam nesta ordem os principais desafios espirituais para eles. Número 1, materialismo. Número 2, orgulho. Depois, egocentrismo, o ego, centrado em si mesmo. 4, a preguiça. Empatados em quinto lugar estava a ira e a amargura com a luxúria. Depois inveja, depois gula, depois mentir. E os que responderam fizeram estas respostas indicaram que todas essas tentações eram mais fortes quando tinham sido negligentes com o seu tempo com Deus. 81% disse isso. E 57% disse que quando estavam fisicamente cansados, eram mais vulneráveis. Meus irmãos, o pecado tem 3 etapas. Ao princípio, o desagrado, o remordimento da consciência. Depois, a complacência. Se não o abandonamos, começamos a sentir-nos cômodos, começamos a sentir prazer temporal no pecado. E, finalmente, a destruição. Mas, mesmo assim, muitos tomam a decisão de dizer: amanhã é que eu deixarei isto. Amanhã significa que estamos viciados, e se não é viciados, que seria? Acostumados ao pecado. O pecado é como um vício para nós. Mas também amanhã significa que nós somos uns nécios obstinados. Também procurei essa palavra e também está no dicionário. Que somos uns nécios e somos obstinados. As rãs provocaram remordimento no faraó. Não só ouviam rãs por todo lado, senão também as viam e também as cheiravam e também as sentiam. Se pode pensar em poucas coisas que sejam tão desagradáveis como sentir uma rã saltando para cima de você. Havia rãs por toda a terra, nas ruas, no jardim, na casa, na sala, nas cadeiras, nos móveis, nos pratos, no forno, nas gavetas, entre a roupa. Até você ia fazer o seu devocional, abria a Bíblia, pum, uma rã saía de dentro da Bíblia. Os seus pecados lhe acompanham, meu irmão, aonde quer que você vai, onde quer que você está. Às vezes nós queremos mudar o ambiente, há pessoas até que se vão de uma igreja para a outra. Há pastores que deixam um ministério e vão para outro ministério, mas só para levar os seus próprios pecados com eles. No versículo 14 diz: ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal.
uma rã chama a outra e um pecado leva a outro. Mas chega o dia, o sol sai para fora, a temperatura aumenta, as rãs se secam, começam a morrer por milhares. E aquilo que eles estimavam como objeto de adoração, agora se tornou em um grito de maldição. Esse pecado que tanto amas, praticas e supostamente aprecias, agora, algum dia será a sua maldição, se já não o é. Matthew Henry diz: Deus converte em nosso flagelo o que nós já convertemos em seu rival. As consequências do pecado nas nossas vidas se tornam evidentes. De novo, o rancor contra o seu vizinho, contra alguém na sua família, às vezes até contra o esposo ou a esposa. Isso transcende e toca o resto da família. O orgulho de não perdoar me faz perder pessoas que estão à volta de mim, bons amigos, família. A imoralidade provoca que eu perca a confiança daqueles que estão também perto de mim. A apatia se converte em crítica contra aqueles que estão crescendo espiritualmente. E nós dizemos que são uns fariseus hipócritas e legalistas. Rapidamente começo a distanciar-me de outros irmãos, de outros pastores, e já estou caminho à destruição. O pecado está trazendo desgraça, dor, angústia, aflição, sofrimento, mas mesmo assim continuamos a dizer: amanhã, uma noite mais com as rãs. O Senhor pergunta a você: quando quer você que eu tiro isto da sua vida? A sua resposta: amanhã. Essa resposta mostra que realmente você não quer que Deus o retire da sua vida, que Deus lhe dê a vitória sobre esse pecado. Essa obstinação na sua vida o vai levar a um final terrível. Pergunta a Faraó que sentiu ele quando morreu o seu filho primogênito. O grande Faraó, o imponente rei de Egito, teve que rogar àqueles miseráveis israelitas que atenuem na sua dor. Meus irmãos, se não nos humilhamos voluntariamente, Deus nos vai humilhar. Ser humildes nos honra. Ser humilhados nos desonra. No versículo 15 diz que, vendo, porém, o Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Irmãos, é possível reconhecer a verdade de Deus sem submeter-nos aos seus mandamentos. É possível resistir-se a Deus. Ele muitas vezes o autoriza. Não estou a falar em contra da soberania de Deus, estou a acentuar a soberania de Deus. Ele muitas vezes permite que nós resistimos à sua direção, que nós resistimos à voz do seu Espírito. Até no Novo Testamento isso é claramente ensinado. Amanhã. Por que esperar amanhã? Por que esperar amanhã para começar a honrar o Senhor? Por que esperar amanhã para obedecer o Senhor? Por que esperar amanhã
para decidir já tirar esse pecado da tua vida. Por que esperar amanhã? Se tu estás aqui e ainda não te convertiste ao Senhor, por que esperar amanhã para converter-te ao Senhor? Amanhã pode ser demasiado tarde. Em terceiro lugar, amanhã significa que preferimos correr o risco que seja demasiado tarde. Eu mudei um bocadinho os títulos dos pontos principais. Amanhã significa que preferimos correr o risco que seja demasiado tarde. Você já viu uma decisão mais obstinada, tonta e absurda que a do grande e sábio Faraó? E nós a repetimos muitas vezes. Ele pode ter recebido a solução nesse mesmo momento, mas preferiu continuar a misturar-se no pecado, a tirar-se na lama do seu orgulho. Por que passar uma noite mais com as rãs? Amanhã é uma decisão desafiante e provocadora. Que sabe você sobre amanhã? Estará você amanhã aqui? Amanhã podes acordar diante da face do Senhor e que vais ouvir? Poderias ouvir: nunca te conheci. No dia seguinte, Moisés rogou a Deus e ele teve misericórdia, porque Deus sempre é assim. Versículo 12. Deus é lento para a ira e grande misericórdia, porém, Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Deus sempre avisa antes de ferir, porque Ele é benigno. Sempre avisa. Normalmente, meus irmãos, Deus não castiga o homem porque ele peca. Não estou a dizer nada em contra a Bíblia. Ele castiga quando o homem insiste em pecar sem arrependimento. É muito difícil, exceto em ocasiões especiais, que Deus o fez e nós falamos disso. Falamos em diferentes casos que nós devemos ter terror de Deus, mas agora o que eu quero dizer é que Deus está estendendo misericórdia para você, porque Deus não castiga a primeira vez que nós pecamos. Deus castiga quando nós insistimos em pecar, quando nós somos obstinados em pecar. Então Deus, se não respondemos à sua misericórdia e graça, é quando Deus castiga. E Deus castiga para fazer-nos volver a Ele. Faraó finalmente morreu e por causa do seu próprio pecado, todo o exército dele também morreu. Deus sabia que Faraó ia faltar à sua promessa, a promessa de deixar ir o povo, mas ele quis ter misericórdia de todas as formas. É interessante. Faraó disse: roga ao Senhor para que retire as rãs e eu vou deixar ir o povo. Deus é soberano, Deus é omnipotente, Deus pode
ter dito a Faraó: não, quem põe as condições sou eu. Deixa ir o povo, então eu retiro as rãs. Muito provavelmente isso é o que você e eu faríamos se tivéssemos o poder de Deus na nossa mão. Mas Deus não quis fazer isso. Aqui Faraó permitiu que a bondade de Deus endurecesse ainda mais o seu coração. E às vezes nós fazemos o mesmo. Permitimos que a bondade de Deus endureça mais o nosso coração. Romanos 2,4: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas para ti mesmo ira para o dia de ira e da revelação do justo juízo de Deus. Depois da praga das rãs, chegaram mais 8 amanhãs. Porque Deus é bom, que não quer que nenhum pereça, mas senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas finalmente Deus sim cumpriu a sua promessa de juízo devido aos corações que não se arrependeram. Uma noite mais com as rãs. Existe uma grande diferença entre o remordimento e o arrependimento. O remordimento não perdura. As aparentes convicções se apagam. As promessas arrancadas em momentos de dificuldade se esquecem. Nós não temos a liberdade de correr como um selvagem pelas ruas do pecado e depois olhar para o juiz do universo com olhos de inocente e esperar uma decisão a nosso favor. Meu irmão, se acabaram os amanhãs, chegou o dia de arrependimento. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, irmãos, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quem está aqui esta noite que precisa de tomar a decisão hoje e agora, não amanhã. Não sei qual é o pecado. Pode ser que o teu pecado seja pequenino, mas está insistente aí. E tu continuas a deixá-lo aí na tua vida. O pecado que é pequenino ao princípio é aquele que começa a corroer, não sei se é assim essa palavra, desde dentro para fora. Se calhar você não está metido em adultério nem nada disso, está bem. Mas pode ser que haja um pecado aí, meu irmão, pastor, esposa. Vamos orar. Cada um aí particularmente orar ao Senhor. Se você não tem nada em particular que tratar com o Senhor, pois peça que o Senhor continue a derramar sobre você a sua graça, que o proteja. Ore também por todos nós. Vamos orar uns pelos outros.
exortar-nos. Desculpem. Pastor Marco.